que é essa gravação em log que todo mundo usa, mas não sabe às vezes para que serve? Meu nome é Mestre Izubase e hoje eu vou te explicar o que é esse perfil de cor em log que geralmente nós usamos nas nossas gravações profissionais. Talvez você já deve ter se perguntado o que é essa gravação que todo mundo faz, que fica uma coisa um pouco sem graça, sem saturação e também sem cor. Pois é, jovem audiovisueiro, a gravação em log começou a ficar famosa em 2005 para 2008 mais ou menos, com câmeras como a Arri, Sony, Canon e Panasonic, gravando em log. A ideia do log nasceu para preservar mais alcance dinâmico como os filmes que eram usados como negativo antigamente. Por exemplo, numa imagem dessa nós temos uma divisão de tons. Nós temos sombras e pretos, nós temos os médios tons, os brancos e highlights, que fazem com que a sua imagem ela seja desenhada e pintada. E com o log nós conseguimos preservar mais dessas informações, também tendo mais textura e podendo ajudar muito mais no color grading na pós-produção. Nós temos algumas câmeras que marcam essa evolução, como a Sony Cinealta F35, a Arri D20, Canon EOS 300, que é a linha de cinema, e a Panasonic Lumix GH4, que veio depois das Varicams, além da Sony Alpha 7 II, que começaram a liberar o log para usuários mortais assim como nós. Antes do log virar um padrão, o que nós tínhamos como uma sensação cinematográfica era os 24 fps, um color grade mais pesado e a iluminação. Antigamente nós fazíamos cinema sem o perfil de log, nós gravávamos em um perfil flat ou um perfil já com uma cor aplicada. O log virou padrão por esses últimos anos. Então fique tranquilo, às vezes a sua câmera não grava em log, mas ainda assim dá para fazer cinema. Em resumo, uma imagem com cor já vem com uma saturação, nitidez e um aspecto de pronto, como se você já fosse jogar na timeline, editar e usar. Agora o log segura mais alcance dinâmico, previne o estourar das altas luzes e também traz mais detalhes para nossa imagem, permitindo assim também um color grade muito mais trabalhado. Um exemplo claro é, se você grava uma pessoa numa parede branca como essa, usando o perfil em log você consegue recuperar as altas luzes, diferente de um perfil pronto. Veja só como a exposição está muito mais alta aqui nessa externa. Com o perfil log eu consigo recuperá-lo. Indo para a parte técnica, o log é uma curva logarítmica que te permite comprimir as altas e baixas luzes, trazendo mais probabilidade de você colorir de forma um pouquinho mais agressiva o seu arquivo. Cada marca tem o seu log. Nós temos a Sony com S-Log, Canon com C-Log, Arri com Arri-Log. Deixa eu pensar no restante. Nós temos a Fuji com F-Log e F-Log 2. Nós temos também a DJI com D-Log e a Panasonic com o V-Log. Mas aí você pode me falar, mestre, mas todas têm o seu log com a primeira sigla do nome, por que a Panasonic usa V em vez de P-Log? É V porque antigamente as câmeras da Panasonic eram as Varicams, que eram câmeras muito bem usadas e muito bem aceitas pelo mercado, então automaticamente a Panasonic pegou esse V de Varicam para usar como log. Um dos erros mais comuns de quem grava em log é o primeiro não saber colorir, ou também expor de forma errada. Existem logs que precisam ser expostos um pouco mais para cima do que a exposição em zero, fazendo assim com que você tenha mais informação nas baixas e altas luzes, senão seu arquivo provavelmente quando você puxar um pouquinho mais o contraste, ele vai acontecer de granular mais do que o convencional. Isso é muito ruim. Então aprenda e teste a exposição correta para que o log da sua câmera funcione de forma correta. No caso dessa Panasonic Lumix S12, eu geralmente exponho um ponto acima do ponto natural de exposição, que seria zero. Então um conselho que eu posso te dar é que você precisa testar mais os arquivos para que você não tenha erros futuros. Isso vai fazer com que você tenha uma gravação muito mais profissional e que você se saia ainda melhor do que você poderia se sair nas suas gravações, jovem audiovisueiro. Às vezes é interessante evitar o log, por exemplo, em lugares muito escuros que você não tem muita luz. Aí você grava num perfil normal de cor para não ter problemas na pós. Já aconteceu, jovem audiovisueiro, de gravarmos em lugares muito escuros sem luz nenhuma
e usarmos o log e o ruído veio nitidamente para a nossa imagem. Então estude também quantos stops a sua câmera geralmente enxerga para você obter o melhor resultado dela e poder fazer uma pós com mais tranquilidade. Porque em 1000 anos de audiovisual, jovem audiovisueiro, eu aprendi que o óbvio precisa ser dito. E se esse conteúdo te ajudou, jovem audiovisueiro, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais notificações de conteúdos por aqui. E até o próximo vídeo.